Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas. Você pode acompanhar o nosso programa através dos canais 24 e 524 da NET. E a RDC está nas redes sociais, então você também pode assistir pelo nosso canal no YouTube, no Facebook e acompanhar as atualizações no nosso Instagram, no nosso Twitter, em suma, em todas as plataformas. Pelo WhatsApp você pode mandar a sua mensagem e também pelo Facebook. E dentro das possibilidades do programa nós vamos lendo aqui a sua participação, que é muito importante. Você que está nos acompanhando de casa é o nosso convidado de honra. E na edição de hoje nós vamos falar sobre a aprovação em primeiro turno da PEC, que possibilita ao governo do estado realizar privatizações sem a necessidade de plebiscito, tema que foi muito discutido, era dado como favas contadas que se obteria a maioria necessária para aprovar o texto. Agora nós vamos falar sobre a repercussão disso e a expectativa dos parlamentares em relação aos efeitos que a medida terá no futuro econômico do estado. Para falar do tema, nós convidamos o deputado estadual pelo Partido Novo, Fábio Osterman, o deputado estadual pelo Podemos, Rodrigo Maroni. Deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Sofia Cavedon. E a deputada estadual pelo Partido da Social Democracia Brasileira, Zilá Breitenbach. E vamos começar falando sobre a sessão de ontem, que se estendeu por várias horas e que resultou aí na obtenção da vitória para o governo. Osterman, eu começo contigo, que é um defensor enfático de liberalização da economia. Chegaste ontem sobre vaias e protestos na Assembleia Legislativa. Como é que foi a sessão ontem? Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos os amigos acompanhando de casa. Meus colegas de mesa, é um prazer poder aproveitar esse momento aqui para desenvolver ainda mais o tema e repercutir a sessão de ontem, que foi uma sessão bastante interessante. Acho que a gente teve manifestações bastante interessantes e produtivas, como a gente vem tendo, como vem sendo, aliás, a marca dessa legislatura, né? A gente tem tido bons debates naquela casa, bons embates de ideias, sempre respeitosos, e ontem aconteceu isso também. Claro que, enfim, eventuais excessos do público, o clima estava um pouco acalorado, enfim, eu obviamente não me incomodam as vaias, inclusive acho que motiva ainda mais a gente a fazer o bom trabalho, a fazer o bom combate e a defesa das ideias que nos colocaram lá. Acho que foi uma vitória do povo gaúcho ontem. Teve um momento em que as pessoas que estavam nas galerias viraram as costas. Viraram as costas, pois é. Enfim, eu me senti especialmente honrado por isso, porque, enfim, acho que demonstrou ali que os meus argumentos estavam sendo contundentes e que a única alternativa deles era tentar se calar os meus argumentos, né? Literalmente, quer dizer, se calar não, enfim, fechar os ouvidos ou tentar me ignorar, porque aparentemente eles passaram a acreditar que corriam o risco de ser convencidos, talvez. Mas foi uma experiência interessante, foi a nossa, acho que, primeira sessão mais acalorada mesmo, de muitas que a gente vai ter que encarar nessa legislatura, o que me deixa bastante contente e confiante de que a gente vai poder fazer história ao longo dessa legislatura. Vão ser 4 anos de reformas importantíssimas para o nosso estado que estão só começando. Deputada Sofia Cavedon, eu chegando na Assembleia Legislativa ontem, esperava encontrar ali um contingente maior de pessoas ligadas a sindicatos ou até mesmo as empresas estatais que estariam se manifestando contrariamente ao projeto. Mas, ao contrário da última vez em que o projeto foi discutido, me pareceu haver uma diminuição considerável. Tu consideras que houve uma certa desmobilização por parte dos setores mais à esquerda ou dos que se opõem ao governo do Eduardo Leite em tentar reverter essa situação? Vocês esperavam esse resultado que obteve-se na Assembleia? Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Zilá e Maroni e Fábio e aos telespectadores, né? O tema da desmobilização eu atribuo ao fato de não ser ainda a decisão sobre as empresas. O que nós tínhamos de discussão era se vai perguntar, ou se ia perguntar ao povo gaúcho, ou se vai, porque ainda temos mais uma votação, aí realizar o plebiscito sobre o destino das estatais, sim ou não. E me parece que esse debate ainda da democracia, do poder, popular, direto,
não é algo que foi muito apropriado de forma generalizada pelo país, né? Nós temos uma cultura dessa democracia representativa, temos uma história larga, muito longa de autoritarismo, de supressão, de participação, tem uma despolitização, tem um descrédito da política. Então, a sociedade gaúcha, para se mobilizar, para defender o seu direito de decidir, tem que ser algo que ela seja procurada, e isso aconteceu em tempo recorde, né? Mais de 80 mil assinaturas chegaram na Assembleia Legislativa solicitando que o plebiscito seja realizado, ou um referendo se tem que realizar o plebiscito, enfim. E esse foi um trabalho de busca e de diálogo, e não foi difícil, porque foi um tempo recorde, não foi contratado, foi feito pelos trabalhadores. E acho que nesse tema tem que aprofundar esse debate, né? A presidência da casa afastou de pronto, entendeu que tinha erro formal, e nós temos uma clareza. Aliás, a legislação federal diz claramente, defende, não, ela protege uma iniciativa popular, um projeto de lei de cunho popular que cumpra os requisitos de 1% dos cidadãos e cidadãs, e diz que não pode ser afastado por problemas técnicos. Então, esse tema, a participação popular, 80 mil assinaturas estão na casa, estão na Assembleia inclusive com o título de eleitor, dizendo, olha, nós queremos opinar sobre o plebiscito. E o resultado da votação nós já antevíamos, porque sabíamos da construção política, não tão política, durante a sessão ontem ficou muito claro, o MDB estava fora da sessão negociando com o Eduardo Leite, então o governo foi partilhado sim para construir uma maioria, isso é legítimo. Eu esperava que fosse uma maioria convicta de que tem que tomar esse caminho. Mas foi uma reunião bem intensa, segundo o que se sabe, né? Eu sei que vocês da imprensa sabiam mais do que nós, aí nós nos informamos pela imprensa, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, que estava em debates, cargos sim, e infelizmente o que de fato tinha que estar em debate, e a gente tentou puxar, qual é a melhor estratégia para oferecer um melhor serviço na área das empresas que estão na mira, né? E este tema nós não conseguimos que os deputados que defendem fossem lá dizer, não, a nossa saída é esta ou aquela, porque atualmente 2/3 da distribuição de energia elétrica atualmente não, há 22 anos é privatizada. E o serviço privatizado tem muito mais queixas do que a CE, muito mais. Tem um estado inteiro, toda a parte que é servida pela RGE, as câmaras municipais recebem as queixas, os agricultores, a economia das pequenas cidades, do pequeno agricultor, porque são dias para recompor a energia elétrica, a estabilidade da energia. Então, o debate que tinha que acontecer e que o plebiscito propiciaria, afinal, qual a melhor formulação? Esta aí, há 22 anos experimentado, o próprio Ministério Público disse, a ANEEL há 10 anos detecta que não é cumprido o contrato de concessão. Então foi esvaziado do verdadeiro debate e uma maioria consolidada em torno de outros interesses, não do fulcro do debate em questão. O debate da democracia... Que a ANEEL ressalta que a ACE hoje é a pior companhia de energia elétrica do sul do país, no último ranking da ANEEL. É importante Fábio, eu preciso buscar aqui a classificação dela. A quinta. Você está atrás da S-Sul e da RGE. Não, só um pouquinho. Bom, esse teu ranking está desatualizado. Resultados aplicados ao modelo de pesquisa... Consegue pegar aí? É o que eu quero mostrar. Mostra aqui nessa câmera isso que aqui tá é atrás de ANEEL. ti, Sofia. Isso aqui é ANEEL, eu quero desculpe, querido, desculpe. Isso aqui é ANEEL. Tá? As concessionárias acima de 400 mil unidades e consumidores, a RGE Sul está bem, tá antes da CE. Mas ela é a quinta. A CE é a quinta em satisfação dos consumidores nas grandes cidades. E tem outros critérios, depois eu vou mostrar para vocês, onde ela... isso está aqui, inclusive, no seu colega de partido ali, isso consta do relatório do seu partido, essa mesmo dado que nós trouxemos, eu até falei na tribuna. Então, assim, não dá para dizer que a CE está mal, não dá porque a CE mantém níveis de investimento. Sabe quem foi na audiência pública falar que a CE investiu nos últimos 4 anos 700 milhões? Era o presidente da CE.
do governo Leite, não éramos nós, não eram os servidores. Então a CE mantém níveis de investimento importantes, tem 400 milhões previstos para o ano que vem, enfim, informação do governo. Então não dá para dizer que ela está mal e se comparar com a parte privatizada e a impotência dos cidadãos e cidadãs, ninguém disse como que vai resolver. Como que vai seguir na linha de privatizar, já que está mal, isso aqui está perdendo produção, está mal o fornecimento de energia na parte privatizada. Então, acho que o debate, essa maioria não está formada num sentido deste debate verdadeiro que nós gostaríamos que o plebiscito propiciasse, né? Se nós queremos... Nós teremos agora a oportunidade de debater a partir de um projeto de lei específico para cada uma das estatais, né? Eu acho que um equívoco muito grande que vem sendo trazido é que a gente só pode ter debate se houver plebiscito. Isso não é verdade. E, de forma alguma, a não realização de um plebiscito susta a soberania popular também, que é um outro argumento que vem sendo veiculado. A gente vai ter um debate e eu pretendo ser um dos proponentes desse debate, porque a gente tem que debater qual modelo de regulação e qual modelagem vai ser feita essa privatização. Porque a gente não pode simplesmente pegar e vender de qualquer maneira e nem passar o custo para o cidadão gaúcho, que hoje paga a conta da ineficiência e da incompetência administrativa da CE. Uma companhia à beira da falência, apesar de ser monopolista, apesar de cobrar tarifas mais altas que a da S-Sul e da RGE, consegue estar na distribuição, Fábio, ela é monopolista. Na distribuição ela é monopolista, por razões óbvias. 2/3 do estado da distribuição é da RGE. Na sua região, especificamente. Nos 34% da população gaúcha servidos pela CE. Não é na verdade, porque tem uma série de pequenas cooperativas fornecedoras. Falando da distribuição. A geração, por óbvio. E, felizmente, pelo próprio avanço tecnológico, a gente tem tido cada vez mais uma competição na geração. Mas, Fábio, na votação de ontem, só para deixar claro, conclua e depois eu faço foi retirada a cláusula que impedia monopólio. Então, um contradiz, o Fábio votou nisso. Impedia monopólio porque hoje existe monopólio estatal. Não tem monopólio Vocês não têm oportunidade de falar novamente sobre o tema. Não Vamos passar adiante. Porque nós temos outros dois convidados, eu gostaria de ouvi-los. Claro. Eu gostaria de passar a palavra para a deputada Zilá, já que o PSDB foi mencionado e é o partido do governo, ou seja, o partido proponente do projeto. Zilá, houve negociação de cargos entre o PSDB e o PMDB para que o PMDB aderisse integralmente à aprovação? Não tenho essa informação porque não participei da reunião do PMDB, mas acredito que não. Quando o governo fez a sua composição, no primeiro momento, com os partidos que entenderam que esse projeto ele era um projeto que convenceu o eleitor, alguns partidos estavam no outro lado. E depois se posicionaram a favor de construir propostas para o Rio Grande, que são as mesmas. É a continuidade de muitos projetos que nós tentamos. A Sofia não estava, nem o Fábio, nem só eu da outra legislatura. E nós trabalhamos e discutimos mais de 2 anos a questão privatiza, não privatiza, plebiscito, não plebiscito, e não andou. Não se conseguiu uma base sólida para construir essa proposta. Quando Eduardo assumiu, ele, com cautela, ele trabalhou com cada bancada, são 17 partidos. É muito difícil trabalhar e ter o consenso, mas o povo gaúcho que votou, na sua maioria na Assembleia Legislativa, para novos deputados, também apostou neles. Apostou que eles teriam condições de de levar o Rio Grande para as propostas que ele precisa. Então, eu ontem, e posso repetir porque não é problema, o que o Fábio disse, não foi a vitória da Assembleia nem do Eduardo Leite. O povo gaúcho, ele não perdeu nada. Nós vamos discutir e vai levar toda essa composição de como vai se fazer a proposta, segundo o governador, na sua entrevista de hoje, 400 a 500 dias, que eu acho mais de um ano, num debate de se organizar e estabelecer a forma, como vão ser feitas essa sabe-se o quê. Mas a situação das contas públicas permite um debate de 500 dias? Mas eu tenho uma visão assim, isso não vai resolver as contas do Rio Grande. São ações, é um conjunto de ações que se faz para resolver as contas do Rio Grande. Se a CE perder a concessão, e porque não tem como investir, perdendo a concessão ela não vale nada. O que vale é a concessão. Então isso está posto. O mercado sabe
que a Assembleia retirou aquilo que era uma barreira. E a discussão vai levar o tempo necessário. Então, eu acredito e tenho certeza de que nós não vamos com isso, a gente não é ingênuo, não vai vender e botar o dinheiro e pagar as contas e acabou. Tem que ter projetos de governo. E o governo está tendo várias ações positivas na área de concessões, na área de ações que vão ajeitando esse caixa tão complicado que é o caixa de um governo há muitos anos deficitário. Agora, deputada Zilá, o governador, na época da campanha eleitoral, não havia dito que faria plebiscito? Por que ele mudou de posição quando ele chegou ao governo? Ele não disse que faria o plebiscito, não. Ele tinha proposta de fazer em outro momento, mas ele viu um clima propício, num estado quebrado, 20 milhões para fazer um plebiscito. E tendo a oportunidade de ter o consenso de 40 deputados que aceitavam retirar o plebiscito, era muito mais rápido. Nós estaríamos daqui um ano e meio, discutindo e buscando eleitores para o plebiscito. E não vimos nenhuma reclamação. A sociedade gaúcha não está questionando o que nós votamos ontem. Então, isso também nos deixa tranquilos. Só se mais de 3 mil funcionários só da CE não são sociedade gaúcha, né, Zilá? Porque é que tu dizes que não há reclamação, mas todo o funcionalismo e as suas famílias que compõem a CE, só ali são 3 mil funcionários. 11 milhões de gaúchos e nós temos redes de contato. Mas, quer dizer, aqui todo mundo mas o que eu quero te dizer é que há uma insatisfação de 70 mil pessoas, 80 mil pessoas que assinaram para ter o plebiscito. Está lá na Assembleia, são caixas. A CE tem 480 milhões de dívidas trabalhistas hoje. Imagina que é muito dinheiro. Como é que se chegou a tantas trabalhistas? Mas tem para receber 8 bilhões do governo federal, a qualquer momento. A qualquer momento? A qualquer momento. Claro. Decisão judicial Não, já ganhou, houve sim. Ganhou os três primeiros bilhões. Do CRC, isso é uma ilusão. Não, se é mais ou menos não é porque a primeira fase já veio, Fábio. E não ter dinheiro para fazer os investimentos devidos. Perdemos a concessão e daí acabou. Mas a gente vai sofrer uma intervenção federal. Parece que é isso que alguns partidos querem. Que a CE sofra uma intervenção federal, que o governo fique exposto e o Estado inteiro fique exposto diante de um cataclisma que vai ser. Mas não é a parceria do Leite com o Bolsonaro? Vamos aqui ouvir o deputado Rodrigo Maroni. Isso, aí não vale a Eu me importo com a melhoria do nosso Estado. Não, mas até um alinhamento. Eu não quero colocar em risco a sustentabilidade energética. A sustentabilidade energética do Estado ficar sujeita a uma aventura de querer inviabilizar o governo. Vamos falar cada um a sua vez, que senão vai se perder o sentido da conversa. Deputado Rodrigo Maroni, eu gostaria de entender a posição do deputado Rodrigo Maroni, porque aparentemente ele era a favor da retirada do plebiscito, mas é contra a privatização. Me explica o voto e me explica essa posição e o contexto. É simples, né? Vamos lá. Acho que a minha posição é a mais simples de todas. Ontem o Fábio comentou até que era o Ronaldinho. Olha para um lado e toca para o outro. Isso, eu gosto do Fábio, do humor dele. Acho ele um cara com uma opinião ideológica bastante importante na Assembleia, assim como todos os demais deputados, né? Eu, particularmente, sou um cara plebiscitário por natureza. Aí tu vai dizer, mas houve troca de cargos, que a Sofia falou. Eu acredito que todo governo há troca de cargos, né? Seria até uma demagogia histórica com todos que participaram, a não ser aqueles partidos que nunca participaram de governo e nunca foram governo, né? Tá aí o Partido Novo, que já tem Minas agora, então nem isso daria para dizer. O PSOL, que é novato. Então, a bancada Novo aqui no Rio Grande do Sul nunca foi governo e segue independente. Não, tudo bem. Mas é governo em Minas, ele está falando. Pois é. Tudo que é governo em Minas. Ele se refere a governos em geral. Partido é Por sinal, não. Porque, eu estou dizendo assim, dos partidos que eu tenho conhecimento, tirando o PSTU, todos foram governo. E eu nunca vi ninguém participar de um governo sem querer participar do governo se ocupando espaço. Eu, particularmente, né? Às vezes até a gente fala isso e é natural, é do processo político, mas eu particularmente não gosto de fazer proselitismo e demagogia. Eu acho que o governador Eduardo Leite deve sim ter negociado. E se ele quer ter maioria, ele tem que ter maioria. Para ganhar no governo. Ninguém ganha sozinho, senão qualquer um concorreria sozinho. Eu ia ser candidato ao governo de mim mesmo, sem deputado nenhum, de base de apoio, né?
Ah, mas não sei o quê. Vamos discutir sinceramente, né? Todos aqui fomos governo ou somos governo em alguma área, em alguma cidade, em algum estado. Eu, particularmente, qual é que foi a grande questão que me levou? Eu tive até com o deputado Fábio, que é meu parceiro, lá em Bagé, a gente fez uma boa discussão sobre isso. Sentei com o deputado Eduardo Leite e falo a coxia da conversa que tive com ele e com o chefe da Casa Civil. Que eu não abro mão de votar com funcionalismo por princípio. Aí tu vai entender, mas o que é por princípio se tu não é funcionário público? Por exemplo, a Zilá é, a Sofia é, eu não sou. Meu pai é, nem funcionário público meu pai ele é. Eu fiquei sabendo ontem, diz 30 anos que ele era funcionário público, ele é seletista, nem é funcionário. A minha mãe é funcionária pública federal. Particularmente por princípio eu defendo o funcionalismo público, porque na minha opinião as experiências com privatização, historicamente, que eu acompanhei desde menino, né? Qualquer empresa que entra vai querer ter faturamento, eu nunca vi isso. Então eu sou contra, e deixei claro... Sou contra o lucro. Sou contra uma empresa querer ter lucro em cima do Estado, do patrimônio do Estado, sim. Sou contra porque acho que aquele funcionário trabalha com amor. Eu defendo o servidor que trabalha com amor. Eu defendo e acredito que professores, médicos, enfermeiros trabalham com amor e empresas, inclusive, como essas que estão em discussão, e o Banrisul, que várias vezes esteve em discussão para privatizar, pessoas que não querem nem se aposentar, tamanho o amor que tem. Mas o que eu entendi na questão plebiscitária? Que fica... Primeiro que eu sou governo, tem que entender isso. Falo abertamente aqui, não preciso me esconder. Se eu sentei com o Eduardo é porque sou governo. Né? Não, esses dias o Eduardo se encontrou com a deputada Manuela Dávila, ou não é apoiadora? Mas eu sentei para ser governo. Mas tu participa do governo, então? Participo do governo. A Manuela tem responsabilidade lá dentro? Tenho responsabilidade política com os meus compromissos feitos com o governador. Lá dentro. Mas se o governo defende privatizações e tu é contra as privatizações, por que tu é governo? Porque a gente, tu nasceu na mesma família que a tua irmã e tu não pensa igual a ela, velho. Ah, porque tu acredita numa maioria... Tu é igual o Marcelo Van Hatten? Não. Então do mesmo partido? Tu é igual o Giuseppe, igual? Não. Vocês têm a mesma orelha, mesma boca? Não, tem. Mas a gente concorda na base do que a gente... Tá, mas são iguais. Se tu me disser que tu é igual, aí a gente começa a discutir psiquiatria. Sempre deu um básico junto, né? O cerne... Tá, mas é que o básico é estabelecido a partir do que tu conversa. O meu básico com a Sofia pode ser uma relação de amizade, de cordialidade. E o teu básico com o Eduardo Leite? O meu básico com o Eduardo Leite foi: eu sou contra a privatização, sou contra a PPP, sou a favor de reajuste de salário de servidores, sou a favor que o Estado se mantenha do tamanho que tem e votarei pelo plebiscito. E contra qualquer coisa que atinja os animais. Ponto. Esse é o meu básico. Tenho uma relação de intimidade com ele? Não. Tenho acordo político? Tenho. Como fiz acordo com o Marquesan, participei do governo Marquesan com 8% de aprovação, numa parceria cordial e educada. Como? Porque eu prefiro ter acesso. Eu acho, por exemplo, e respeito a minha colega Sofia demais, a gente é dos melhores parceiros, em boa parte das pautas a gente está junto. E me pareço muito mais com a Sofia, por exemplo, do que com o Fábio. Na história, na trajetória. Mas o que eu... Parece um deputado de oposição, mas é de governo. Sabe o que eu me defino? Eu me defino como um ser que cumpro palavra, entendeu? E tem autonomia de me transformar e me mudar e ter uma opinião sobre meus princípios. Mas ontem eu entendi que tu desse a palavra para os servidores que tu ia votar a favor do plebiscito. Não, Sofia, meu amor, eu tenho um vídeo aqui que eu vou te mostrar. Então eu ouvi mal. E eles também ouviram mal. Eles levantaram e te aplaudiram de pé. Mas eu vou dizer uma coisa pra ti. A primeira fala, tá aqui o Fábio tem e a Zilá. Uma capacidade... Eu confesso que eu não entendi como é que tu ia votar. Ah, bom, então que bom que um deputado surpreendente, não, pra né? mim claro. Exatamente. Mas, talvez eu seja um ponteiro de direito, mas eu vou dizer uma coisa. O centro do governo... É uma caixinha de surpresa. O centro do governo Eduardo Leite é a desestatização. Tá, mas meu amor... Ele disse que é o centro. Tá, mas deixa eu te explicar o que eu expliquei. E tu tá nesse centro. Tá, mas assim, ó, se eu não tiver, eu quero aqui perante a TV, que é coisa gravada, aí eu vendo... Amanhã a gente vai lá junto, tu vai comigo no protocolo, tu e o Fábio, que não entenderam. E eu acho que é natural que as pessoas muitas vezes não entendam as coisas. Tu dá aula para crianças de 5 anos que não são capazes de entender a tabuada depois do 9, porque não é possível, né? A gente só compreende o que a gente tem. Então, o que eu quero fazer um acordo com vocês? Amanhã a gente vai no protocolo. Se eu não tiver falado na minha terceira frase do que eu falei, que eu votaria contra,
pela retirada do plebiscito, eu renuncio ao meu cargo de deputado. Peraí, se tu não tiver falado... Olha, vê bem. É uma contra não pela é todo mundo retirada que faz do isso, plebiscito. Eu também não entendi. Eu tô dando nome a vocês. Apesar das provocações... acho que o cidadão era muito Sabe o que eu gosto demais? O que eu gosto demais é que a extrema, a esquerda, e a direita, elas se parecem muito na forma de provocar. Mas eu acho que o centro não é o teu Entendeu? voto, Não, Maroni. Sofia, o não, centro é se tu concorda ou não com a desestatização. Amor, Sofia, eu adoro o PT e o Novo e o PSOL Novo por isso. Vocês, em tese, são diferentes. Mas a forma de atuar, tu não existiria se não tivesse o Bolsonaro. Quem, eu ou ela? Não, entendi. a É o Sofia. Bolsonaro, no caso. Eu sou Entendeu? O Bolsonaro já brigou mais com o Fábio Ossman do que com a Sofia Cameron. E o Marcel virou um fenômeno porque existe o Lula. Então, assim, Eu ó, acho que essa tem- política, olha aqui, o que eu acho? tem que haver razões fortes essa política de pro povo grenalização. Não, Sofia, essa política de grenalização, sabe quem é que perde? Na minha opinião, sempre quem perde na política de grenalização é o povo. Sabe por quê? Porque tu é a solução se o Eduardo sair. Se o Eduardo sair, tu vai resolver tudo. Não, a torcida a ontem te aplaudiu. Tá falando de jogo? tirando e prendendo o Lula, tá tudo resolvido. Eu sou da tese. O seu argumento faria sentido se eu fosse oposição ao Eduardo Leite ou se eu fosse governo, mas nós somos a única bancada independente lá Eu na acho que o povo quer Não, mas assim, entender a por gente que tem zero tu cargos. votaste contra o povo. Nossa senhora, contra o povo? Decidir, claro, foi contra, foi interditada ontem a possibilidade do povo decidir. Eu quero que venda ou não venda as estatais. Me diz uma coisa, Isso que aconteceu ontem. decidiu em 7 de outubro de 2018. Me responde uma coisa, meu Convém amor. sabemos. Meu amor, me responde uma coisa. Sincero. Eu não tô cobrando de ti, eu tô cobrando mas com honestidade, da maioria que tomou essa decisão. Com honestidade intelectual. Sem demagogia, porque eu te defendo. Sem mentira aqui, porque tu é uma pessoa parceira. E com todo o respeito. Qual é o percentual de pessoas que tu acha que tem acesso na população hoje para fazer um debate sobre a questão do plebiscito? Muita gente. Tu acha que majoritária? Esse mesmo povo que votou no Bolsonaro há 3 meses tu defende que está politizado o suficiente. Não é politizado, as pessoas todas têm energia elétrica. Tá vendo aqui, ó? Os caras votaram vendo com uma energia linha na elétrica? mão. Eu vou fazer uma pergunta Há 3 pra A cada um de energia vocês. elétrica chega na casa de todo mundo, Tá, meu Maroni. amor, mas quem E votou... as pessoas Só que sabem se tu acha que tem o ou não povo, tem tu energia defende que o elétrica. povo é politizado. O povo sabe sobre a energia elétrica. Tá, mas é politizado ou não é? Que votou no Bolsonaro, é mantém politizado o ou não é? congelador e as Votou no frutas Bolsonaro. ali preservadas, sim ou não? Se votou Os na Maria, frangos me que diz. morrem aos Eu quero entender. milhares. Sabe uma coisa? O povo que é politizado Calma, votou no deputado. Julgar o povo sobre Tá, o mas votou no Bolsonaro. Eu quero te dizer que sobre energia Mas por que elétrica o povo tem votou? condições de Ah, votar. tem sobre energia elétrica e votou no Sobre Bolsonaro. tudo. Meu Sobre amor, tudo. meu amor. Eu sou defensor Não, tu tá incondicional. condenando o povo e tu quer substituir o povo? Não, eu falo Tá abertamente. condenando o povo que votou no Bolsonaro, daí tu acha que tu pode substituir? Não, eu vou dizer mais. Porque foi isso que foi decidido ontem. Tá, mas eu vou dizer mais só um pouquinho. Não, Que a eu vou- Assembleia não substituirá é que eu o não povo. faço política pontuada sobre o interesse do que eu vou ganhar ou perder agora. Não, mas não Meu tô falando amor. de ganhar ou perder. Então, assim, o que eu defendo, querida? E sempre defendi. Eu defendo o serviço público sem ser que nem tu, que vai lá fazer discussão, e entregar panfleto e com megafone e pedir voto. Tu devia me defender aqui nessa mesa. Mas eu eu, estou por te princípio, defendo. A única te defendendo. Não, aí eu investo. Tô É esse defendendo que tu problema. é governo Calma, e quem? votou com o governo. Eu não só Só que sou criaste a ilusão do funcionalismo. Calma, deputado. Eu falei na primeira fala, meu amor, que eu subi lá, sabe por quê? Deputada Zilá está atônita. Tinha chefe de Santa Maria, Zilá. Tava sem voz, com a garganta, eu não vou dizer o termo. Santa Maria tinha chego, tinha dormido 6 da manhã. Quando é 2 da tarde que começam a me ligar, que vão enlouquecer, que tu não vai chegar, eu chego 4 da tarde me inscrevendo pra justificar que eu ia votar na questão Mas, do Maroni, plebiscito. a tua Olha aqui. questão é tu é a favor ou não da quê? democracia direta? Eu sou a favor da É isso democracia. que o povo Sou a favor, sabe tem quanto, que se Sofia? manifestar. Sabe quanto, Sofia? Em período eleitoral. Sabe por quê? Ah, então é a representativa. Não, então não, tu não, defende vamos a fazer. representativa. Não, a direta em período Porque no eleitoral. período eleitoral é pra... Sim, período Não. eleitoral é pra eleger representante. Não, se tivesse plebiscito no período eleitoral. Ah, o período. você vai Vou fazer pedir, discussão junto. vamos se acalmar. O Fábio não tá bem. O Fábio tá tendo uma crise de riso, a Zilá está o atônita. Fábio- o Fábio- Eu vou ter que ir pro Eu intervalo. vou começar a cobrar ingresso Senhores, de nós vamos pro intervalo. O Fábio aqui. Vamos pro Sabe, intervalo. o Fábio é rico, nunca... Não, gente, eles querem representar o povo, Gente, não chamar o povo pra decidir, não dá. isso tá. Vamos se acalmar aqui porque Aguinha. é um debate importante, é um debate que é necessário ser feito, é um debate que tem que ser feito com racionalidade. Eu te amo e tu acaba batendo nos teus parceiros.
Deputada Zilar, por favor, alguma consideração Nada a por ver, parte da Isabel. senhora em relação Fica tranquila. às posições que estão sendo externadas? Eu gostaria de ouvir em relação aos projetos que estão sendo em discussão na Assembleia. Deputados, por favor. Nós estamos no ar. Nós estamos no ar. Eu acho que o ideal é nós irmos para o intervalo. É o que eu posso fazer um pedido, um convite? Eu quero convidar o Fábio para ir no meu aniversário só para ver. Agora, dia 21 de julho. Vamos para o intervalo? Nós podemos fazer o intervalo, velho? Então vamos fazer o intervalo e nós voltamos em seguida para recompor a mesa, porque eu acho que se perdeu um pouco do controle aqui sobre o conteúdo que está sendo debatido. Já voltamos. Estamos de volta aqui no Cruzando as Conversas, programa que é exibido diariamente a partir das 22 horas e 30 minutos. Vocês podem nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais. Não deixe de mandar o seu comentário através do Facebook e também do WhatsApp que está na sua tela. Nós estamos debatendo hoje aqui no programa sobre a privatização que está sendo proposta pelo governo de Eduardo Leite no âmbito do estado do Rio Grande do Sul em relação a 3 empresas. A CE, Sulgás e CRM. Nós temos a participação do deputado estadual pelo Partido Novo, Fábio Osterman, deputado estadual pelo Podemos, Rodrigo Maroni, deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Sofia Cavedon, e o deputado estadual pelo Partido da Social Democracia Brasileira, Zilar Breitenbach. Vou voltar com a deputada Zilar. Eu gostaria de ouvir da senhora, deputada Zilar, sobre os planos que o governador tem agora em relação à proposição dos projetos específicos para as privatizações. Eu estive hoje pela manhã na Federação, onde eu vi o secretário da pasta falando sobre isso. E gostaria da sua avaliação. Eu só gostaria de voltar um pouquinho atrás, quando foi incluído na Constituição Estadual a necessidade de plebiscito. E quem decidiu isso? Foram deputados, não foi o povo que decidiu. Então, se o deputado colocou a necessidade de plebiscito e representou uma população inteira, por que agora, para retirar o plebiscito, nós temos que buscar toda a população? Os deputados todos, há mais de 2 anos, debatem esses assuntos. Em várias ocasiões, a gente buscou o apoio, enfim, o conhecimento. Então, eu não vejo nenhum problema de que o plebiscito tenha sido retirado pela Assembleia. Nós temos o caso da CESA, que também foi encaminhado um projeto para retirar o plebiscito, e demorou-se tanto para fazer esse encaminhamento, que começou lá no governo Ieda, no governo Rigoto, que agora os silos da CESA não valem praticamente nada. Tem que se buscar investidores e o dinheiro que vem pagam as trabalhistas da CESA. Então não sobra nada para o caixa do governo. Então não dá para esperar que se perca a concessão, que tenhamos apenas uma empresa que nós compramos o gás, que a Sulgás não possa investir para fazer os condutos necessários para levar o gás. Hoje, falando com alguns empresários que querem colocar empresas usando o gás, não há condições de fazê-lo, só com transporte rodoviário. Então, o que o Eduardo pensa? Agora, a primeira etapa foi concluída, mas tem mais o segundo turno. Temos que aprovar isso. Não vamos achar que está tudo resolvido. Tem que se ter tranquilidade. E depois, quando ele manda em seguida os projetos para analisar e estudar o que se vai fazer, concomitantemente o governo vai fazer o estudo das várias opções. Eu acredito que é tranquilo para que o Estado tenha condições de, pelo menos, não deixar tudo quebrar. Porque se a CE perde a concessão, não vamos conseguir vender por nada como está sendo a CESA. E o Estado precisa ter condições de se reorganizar. Muitos me perguntaram, mas e daí vende essas companhias, paga as contas, tudo resolvido? Não é assim. Nós não estamos pagando... O risco é de se cair o valor no Caixa Único do Estado e de repente sumir, porque o Caixa Único do Estado é um buraco negro. Não, isso tem que se colocar. Especialmente sem a aprovação da PEC do 10º, né? Cairia no Caixa Único e iria para pagar salário de juiz, promotor. Outra questão que nós votamos e o Partido dos Trabalhadores foi contra. Nós perdemos por 3 votos, uma madrugada, às 3 da manhã,
porque nós queríamos o duodécimo. Mas eu lembro que o deputado Jorge Pozobon também votou contrariamente. Mas claro, não estou dizendo que 3 votaram, não quis citar o nome. Não, mas citou Mas o eu partido, cito, né? eu cito. Posso citar, não tem problema. Do meu partido, não votou a favor. Não citei porque a Deputada não pode por partido uma é questão genérico, de... Sofia. Não é o Mas eu nome cito. da pessoa, partido. Não, mas é que sempre que é o PT, é o PT. Porque Mas o o PT PT é pra... encabeçou, porque a PT liderou a oposição à PEC do duodécimo. Então, a gente... É outro assunto Espero que também não nós faça temos agora, que que tenha discutir. feito a reflexão interna Acho e que a gente tem que possibilite que a conversar gente- melhor Sabe por que isso eu com a concorri, população. Marcelo? o que Só terminar, significa. Zilá, e depois eu passo para concorri. vocês. Eu não devia ter concorrido, poderia não ter concorrido. Eu concorri porque eu acho que eu tenho a maturidade que a maioria tem, porque nós tivemos, de conduzir debates e votar naquilo que eu quero para a população. Eu vou lá no interior, como você disse que eu sou uma tia do interior, essa tia do interior sabe do que esse povo passa, sem estradas, sem condições de saúde, sem escolas adequadas, e esse povo precisa ter resposta do governo e que se faça tudo o que o governo pode fazer para poder responder. Há quantos anos nós viemos discutindo questões? Cada governo diz que vai fazer. O Sartori fez muitas coisas, não vamos desmerecê-lo. E o Eduardo terá que fazer tantas outras para poder levar o Rio Grande com perspectivas de esperança ser daqui 4, 5, 6 anos. Deputada Sofia, a senhora tem falado muito sobre a questão de se substituir um eventual monopólio público por um monopólio privado. E, aliás, várias manifestações dos deputados de oposição e da esquerda foram nesse sentido. Há um aspecto em relação à CE que eu acho que é importante ser ressaltado, que é o do passivo. O passivo da CE, dizem, é muito alto, muito grande. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, para depois até ter o contraponto do Fábio em relação a esse tema. O que acontece é que a CE, a Energia Elétrica no Estado, foi privatizada no governo Brito, uma parte importante dela. E o governo entregou a parte boa, vendeu, sumiu no caixa único, e o passivo, o que a CE devia, ficou tudo para o governo pagar e para a CE pagar. Então, inclusive, esse é o resultado, é bom aqui, se puderem mostrar, né? Nós temos a composição da dívida do Estado do Rio Grande do Sul, porque uma das grandes razões é porque a dívida é enorme, porque o governo Leite quer assinar o regime de recuperação fiscal, exato, para poder pedalar essa dívida. Esta composição da dívida, o governo Brito é o maior responsável. Exatamente, não é porque é o Brito, não é para crucificar o Brito, mas é por causa do modelo, do Até projeto. porque a maioria dos eleitores nem lembra do Brito, nem conheceu o Brito. Mas todo mundo lembra, porque o pedágio, né, privatização da CRT, né, as privatizações das estradas, enfim, da CE. Tá aqui, ó. Vende o que é bom, faz um dinheiro fácil, rápido, que some, e os passivos, é óbvio que ninguém vai comprar passivo. Fica com o povo gaúcho para pagar. Então, esse caminho ele é um caminho equivocado, até nesse sentido, se a CE tem muito passivo, nós temos que equacioná-lo. E ela vinha bem equacionada. A gente vem falando, ó, o governo Tarso manteve, inclusive, pagamentos em dias do ICMS. Então, porque outro argumento forte é o seguinte, tu vê, a CE deve 1,2 bi de ICMS. O não pagamento de ICMS foi uma opção de gestão no final do governo Sartori e governo Leite, início do Leite, pela gestão do governo, porque o governo tem plena gestão sobre o ACE. Né? Com dinheiro em caixa, com um superávit no final do ano passado 300 milhões, com investimento de 700 milhões, deixou de pagar em dia o ICMS parcelando, porque é possível parcelar. Então, a CE, ela tem uma potência enorme. E a questão central, que a Zilá dizia, poxa, eu ando no interior, a Zilá sabe da queixa do interior sobre a parte privatizada. Né? Então, o debate do plebiscito, nesses casos, é porque nós entendemos que o povo precisa ser ouvido. O modelo privatização, ele não é novo, não é moderno, ele foi experimentado aqui nesse estado do Rio Grande do Sul, ele gerou a dívida que está aí, gerou uma enorme dívida no tema da Lei Candir, também foi em concordância com o governo federal, governo FHC. Então, nós estamos com o mesmo grupo político que, no mínimo, devia fazer a meia-culpa. O que nós fizemos errado lá? Nem isso dizem, e estão aqui dizendo que estão trazendo moderno, estão trazendo, desburocratizando o Estado. E aí, eu queria, inclusive, trazer para o Fábio comentar, para vocês comentarem, as desprivatizações. A gente argumentou com isso muito nesse debate, porque o moderno no mundo é reestatizar, em especial, saneamento,
Energia elétrica, a Alemanha, 284 empresas de energia elétrica sendo reestatizadas. Em função do quê? A queixa generalizada é investimento insuficiente, reclamações, multas que não resultam em mudança e entrega do que foi contratado, né? E perda de gestão do gestor. Então, assim, é preciso convencer o povo gaúcho de que esse é o caminho. Esse caminho com o Brito não deu certo. Convença o povo gaúcho. Convença, Fábio. Assim, eu acho tanto quanto curioso, mas sintomático, talvez, da falta de argumentos concretos e concatenados com a realidade brasileira, a Sofia trazer uma série de exemplos da Europa de contratos de concessão que venceram e que foram agora tomados, assumidos por governos, e trazer para a nossa realidade de uma empresa à beira da falência. Não é estatização. Não existe um movimento de reestatização. Não existe um movimento de reestatização. Isso é uma ilusão, me desculpe. E eu acho curioso também que a CE é uma empresa em tão boas condições que deve mais de R$1 bilhão de ICMS. É uma empresa que tem patrimônio líquido negativo. É uma empresa que, enfim, está em último lugar no ranking da ANEEL em relação às suas contrapartes em toda a região sul. Tu me mostraste agora há pouco um ranking de índices subjetivos, mas no que toca a índices objetivos, a CE é a pior companhia de energia elétrica do sul do país. Isso é um fato objetivo. Não é simplesmente uma questão de opinião. Mas acho que nesse debate, o espectador e o povo que acompanha as nossas votações, as nossas deliberações, tem que estar ciente também de que existem versões variadas da realidade disputando o espaço nesse debate. E acho que cabe às pessoas buscarem avaliar criticamente as informações que recebem, a informação que recebem de todos os lados, é óbvio, mas para que a gente possa ter um debate qualificado. E acho que eu estou ansioso para que a gente aprove em segundo turno, provavelmente dia 7 de maio, com o mesmo número de votos. Essa PEC, tomara que com mais até, para mostrar ainda mais fortemente... Quem é que seria convencido a votar a favor da PEC no segundo turno? Seria um pouco difícil, dadas a atual circunstância. A deputada Anne Ortiz estava presente. A não ser que a deputada Anne Ortiz retornasse da sua licença por ter tido um filho recentemente, gestante. Agora, que eu acho improvável, dado que, enfim, o neném recém nasceu, mas não descarto a possibilidade de a gente vir a convencer, quem sabe, algum colega do PT, do PDT ou até do PSOL. Acho que eu acredito na razão humana, acredito... E com relação a esse argumento que a Sofia coloca da mudança do monopólio público para o monopólio privado, vai acontecer isso? Eu não sou, obviamente, um entusiasta de monopólios privados, mas eu acho que só existe uma coisa pior do que o monopólio privado, que é um monopólio estatal cujos prejuízos são absorvidos pelo pagador de impostos, que é exatamente o que acontece hoje com o CE e guardadas as devidas proporções com Sulgás e CRM, que apesar de não serem deficitadas, são empresas que são subinvestidas. E quando a gente pensa em termos de investimento, a gente não pode pensar só em lucros e perdas. A gente tem que pensar também num conceito chamado custo de oportunidade, aquilo de que se abre mão para manter sob controle estatal essas empresas. E o que a gente abre mão hoje é ter uma rede muito mais ampla de gás, é ter um aproveitamento muito mais eficiente das minas do Rio Grande do Sul, um dos estados com maior potencial nesse campo no nosso país, e que vem sendo subaproveitada pela incapacidade da CRM de fazer os devidos investimentos, e no caso da Sulgás é ainda mais claro essa incapacidade de investimentos para abastecer todo o nosso estado. Nesse estado do Rio Grande do Sul se queixando que não tem gás. Sim, porque as pessoas nem sabem da possibilidade de ter gás. Mas todo mundo tem gás, As pessoas nem sabem, não. A imensa maioria das pessoas tem acesso, por exemplo, a chuveiro elétrico. Tu está criando uma necessidade que não existe. Não, Sofia. Não, Sofia, por favor, gente. E ela tem condição. É que assim. Não existe. O gás poderia ser muito mais barato no Rio Grande do Sul. É que eu pressuponho. E muito mais acessível às famílias mais pobres. Eu pressuponho pensar a partir do que o povo precisa. Sim, e não a partir das oportunidades de negócio para lucro privado. Tu vê como é que se mantém uma máquina pública? Vocês falam tanto nesse lucro privado. Mas não tem gasto. Então vamos fechar todas as empresas. O Estado do Rio Grande do Sul não vamos estatizar todas as empresas, sabe? O Maroni está falando que ele acredita muito no amor do funcionalismo.
com CRM, Sulgás e com o CE. Mas a CRM não opera. Mas deixa de O ganhar, Estado deixa de ganhar, não hein? gasta. Não, Deixa de ganhar. Ganha Poderia dividendos. ganhar muito mais. Não, ganha de... Os gaúchos olha como ele vem poderiam se ganhar. aproximando. Eu não tô interessado o que Estado o não gasta governo nada. ganhe necessariamente. O Tô interessado governo que ganha. os gaúchos ganhem. Não tem Acesso a problema, serviços por de que que melhor eles querem qualidade, vender? Mas por que querem vender, com então? maior amplitude, Favorecer negócio e que o governo se desencumba dessa função. Não é papel do governo ter empresas. Mesmo se fosse que seja empresa Hoje, lucrativa. pensando na tua Tem lógica... tantos setores que eu lucrativos que eu respeito. posso pensar. Vamos e que o dizer... governo não deveria se meter aqui na rua, que tem negócios bem lucrativos. Mas que, felizmente, o governo ainda não teve a porque brilhante energia ideia de se envolver. não é um negócio qualquer. Apesar de ser lucrativo. Não é um boteco na rua, é energia. A energia, sabe o que faz com o agricultor? Apicultor mata milhares de frangos, de pintos, se a energia não tem uma E tu quer que eles corram o continuidade. risco de matar milhares de frangos. E é o que a RGE está fazendo, que é chinesa. Não. E Quer ontem, que a e ontem CE tu tenha votaste... seu serviço descontinuado. Fábio, tu sobre uma votaste intervenção pelo monopólio federal. chinês ontem. Não votei pelo monopólio chinês. Votou, Vocês estão fazendo tirou uma a cláusula. conjectura. Não, mas só explicar. Vocês estão praticando desinformação com o povo gaúcho. Podemos dizendo que vai explicar pro ser povo um gaúcho, monopólio então. chinês. Tirou além ou de não ser tirou a xenófobo. proibição do Além de ser monopólio? xenófobo. Esse papo aí de que Não. os chineses vão Tirou tomar... Qual o problema ou com os não chineses? tirou Se for a americano, se for proibição de venezuelano? monopólio? A pergunta é essa. Votou ou não votou para tirar a proibição de monopólio? Tu votasse. Tu que é um liberal. Não existe uma proibição de monopólio, inclusive hoje... Estava na existe Constituição um está monopólio escrito. estatal. É Hoje existe um monopólio proibido estatal. o monopólio, não existe. Ou é proibido o monopólio privado. Não Estatal é permitido. existe. Estatal é permitido. Hoje não existe, não Era tem. permitido. Quer Hoje dizer, ainda olha, mas vai deixar de ser. hoje muito não em breve. é RDC, é RGE. São várias pequenas cooperativas que produzem energia e a CE, então não tem monopólio. Agora, ontem foi tirada a cláusula de proibição do monopólio. E a empresa chinesa que quer comprar a outra parte poderá ter um monopólio chinês aqui. Eu queria uma explicação dos liberais, dos neoliberais, por que vão favorecer isso? Não para em pé. E o povo gaúcho sem a proteção do Estado, porque há uma desresponsabilização do Estado. Essa aqui é a questão. Porque assim, o povo não pode se queixar mais pro governador, porque está concedido, daí eles têm que ir num call center, eles vão brigar lá com o vereador para ver se ajuda, se desesperadamente ajuda a recompor a energia elétrica. É isso que está acontecendo, Fábio. Então o Estado vai se desresponsabilizar para favorecer lucros privados. Lucros privados, que é isso. E lucro não volta para cá, não volta em investimento. Empresa privada é legítima, mas o seu lucro, o lucro da RGE vai para a China. Para a China, não fica aqui. Aí tem que comparar o nível de investimento. Por favor. Eu gostaria da Se participação fala muito de nos vocês chineses também. a partir do momento agora, porque ninguém falava na RGE como uma empresa que tinha vários problemas. Nós temos falta de energia em todas as propriedades quase do interior. Agora se trouxe para discussão os chineses. Eu não vejo... A China é um país que tem desenvolvimento, que tem tecnologia, que a maior parte da nossa energia fotovoltaica está vindo com as placas, o modelo de lá. Nós podemos fazer isso aqui, Quase tudo vem podemos. de lá, aliás, hoje em dia. Né? Então eu acho que não podemos achar, porque é chinês ou não é chinês, concordo que... É que se fosse cubano, eles estariam felizes. Não, eu quero energia para o Se fosse uma povo, empresa que na hora que vai tirar o venezuelana, leite, eles estariam possa felizes. tomar Claro, banho, mas eu quero que na hora isso. que vai tirar o Mas a leite, RGE não tá possa ligar a dando. TV. Mas Tu tá concordando mas comigo, vocês nunca Zilá. falaram na RGE. Agora trouxeram Como ingrediente nunca falaram, não? chinês, porque agora querem mostrar que os chineses Não teve uma atrapalharam a recomposição. RGE. Eu quero Só há um lembrar, possível Zilá. comprador chinês para a CE. Não existem outros competidores tem, no Mas é que mercado. ontem... Ninguém falou em É isso, comprador. é isso que eles fazem Ontem foi crer. Onde é que retirada a saiu a ideia? proibição Os do petistas monopólio. Mas onde saiu a ideia? já definiram. Aparentemente o PT já negociou a venda da CE com se uma a gente tivesse estatal chinesa. governando, nós não Aparentemente faríamos eles já isso. negociaram. Porque eles afirmam com tanta certeza que vão ser Mas os por chineses. que vocês não fizeram um destaque para tirar da supressão do plebiscito, tirar dali e permanecer na Constituição a proibição de monopólio de qualquer um, dos Estados Unidos, Hoje, de infelizmente, Cuba, não de existem Rússia ou condições de China. técnicas para se realizar a distribuição Não, de eu energia queria ter visto aquela de forma emenda não tua. monopolista. Tua ali. Infelizmente, hoje não existem essas condições. Eu espero que em breve tenhamos essas condições. Infelizmente, Pronto, hoje, ele tá dizendo hoje que em será abril monopólio. de 2019, não existem essas condições. Mas eu, de longe, prefiro que seja um monopólio privado, bem regulado, sob um contrato bem modelado, discutido na Assembleia Legislativa, inclusive, do que seja essa chicana que virou a CE.
Deputado Maroni, não ouvi a sua opinião nesse bloco aí. De 10 mil reais. Agora ficou um debate mais verdadeiro. O Fábio, um liberal, está afirmando aqui que não tem como não ser monopólio e vai ser chinês, claro, porque a RGE... Não, isso quem está afirmando é tu, chinês. que não tem como não ser chinês. Mas eu não entendo o problema de vocês com o capital chinês não, ou com o capital americano. Como diria Deng Xiaoping, é estatal. Não importa a cor do gato, o que importa é que pega o rato. E a CE hoje não pega o rato. Tá, mas explica o seguinte. E não só não pega o rato, quer dizer, leva para casa o rato, dá mordomia pro rato, Fábio, dá salário médio de 13 mil reais. Não vale na tese, prova. A RGE investe menos que a CE. Qual é o prejuízo? Não, mas prova. Quanto de prejuízo aos cofres públicos do Rio Grande do Sul dá hoje a RGE e a S-Sul? Tem. Ah, a não, RGE... vou pedir, a RGE tem isenção fiscal. Gente, alô? RGE não quem paga os custos de uma eventual ineficiência da RGE ou da CE ou da S-Sul são os seus acionistas. RGE não paga imposto. Ah, não paga imposto, Sofia, pelo amor de Deus. Vai dizer que não paga imposto. Fazenda. Não paga imposto. Crédito presumido, benefício fiscal. Isso quer dizer que ela não paga imposto. O fato de ela ter... Ela tem benefício fiscal. O fato de ela, como milhares de outras empresas do Rio Grande do Sul, ter acesso a benefícios fiscais, quer dizer que ela não paga imposto. Eu acho que o debate de benefícios fiscais é absolutamente importante no nosso Estado. São inclusive, eu sou membro titular da subcomissão de benefício fiscal, mas tu dizer que a empresa não paga imposto... Mas ela tem redução de imposto. Deputados. Tu tá te queixando dos impostos da CE. Deputados. Mas ela não paga imposto e não liga a luz lá a CE deve mais de 1 bilhão de impostos. Deputados, vamos só passar um pouquinho a palavra para o deputado Maroni. Vamos atender para o deputado Zilá. Vamos atender a realidade. Por favor. Deputado Maroni, por favor. O que tu quer saber? Sua opinião nesse segundo bloco, foram discutidos alguns temas. Por exemplo, a questão envolvendo o monopólio privado, o monopólio público, a questão do objetivo do governo em relação aos projetos. Eu acho que essa discussão toda aqui já está mais do que transparente, esclarecida, né? Entre nós, pelo menos, cada um tem a sua opinião e tal. Mas não é só entre nós, o que importa é o público. Sim, não, sei. Lado, né? Mas eu, particularmente, eu acho que é uma disputa ideológica e uma disputa política, de opinião ideológica, na verdade, né? Eu acredito, por exemplo, que o PT, o qual o partido, eu tenho muita identidade em muitas pautas, né? Nunca fez discussão plebiscitária nos seus governos, por exemplo, que é uma contradição. Poderia ter feito. O Olívio, o Tarso passaram. Se é tão importante fazer plebiscito para a gente debater, e eu sou um defensor incondicional de que tem que ter plebiscito, e por isso talvez a minha opinião, apesar de parecer a mais maluca, é em tese a que eu vou seguir defendendo até o final, que o momento mais politizador do país é no momento eleitoral. Apesar do Fábio ter rido de mim, da Zilá, eu tenho um carinho enorme por ela, eu chamo ela de tia-avó lá do interior, mas eu adoro ela. Em tese, quando o povo se atenta para a política no período eleitoral, lamentavelmente. Aquele momento que eu estava falando aqui com a Sofia, eu não vejo nada de novo ou de surpreendente um partido novo defender que seja tudo privado. Tudo não. Tudo não. Não, quase tudo. Você não defende que seja companhia mineradora, gráfica, companhia elétrica, isso aí não, né? Não, vocês fazem economia, vocês contratam 2CC. Eu estou fazendo até propaganda para vocês. Devolve, então. Claro. Inclusive, nos 2 primeiros meses de mandato, economizamos mais de 500 mil reais. Isso, devolve salário, devolve folha, canetinha, um monte de coisa o partido não faz. Respeito ao dinheiro público, né? Isso, e é a opinião dos caras. O povo votou neles ali, aquela turma que votou, acredita nisso. Assim como a turma que defende o PT, e eu sou dessa turma que defende mais o serviço público, nós temos uma opinião que o Estado não deve ser diluído nem vendido, porque a gente já vivenciou algumas experiências que não deram certo. Aí não é 500 mil, aí são bilhões e bilhões, né? Isso. E aí eu digo, eu particularmente sou da tese que se houvesse um plebiscito a cada eleição, as pessoas conseguiriam se sintonizar mais com seus candidatos. Então eu voto na Zilá, que é uma senhora de 3 de maio, que tem lá... Três Passos, 3 de maio. 3 Passos. É perto, mas não é diferente. Tem lá seus... Deve ter em torno de 39, 40 anos, né? Não, menos. Pouco menos. 27, entendeu? E ela é defensora de que algumas instituições sejam privatizadas. Eu voto no Fábio, um jovem sorridente, alegre, feliz, né?
espontâneo, que eu adorei que teve aqui e tal, ele vai devolver o salário dele, as canetinhas, a máquina de escrever, o datilógrafo, tudo que tiver. Economia pública, para ele é isso. Não faz jornal, de repente devolvemos até salário. Começamos, acho que até trabalhar voluntariado, acho que seria uma boa, né? A Sofia tem uma opinião que é da DS, que eu conheço de longa data, fez campanha contra mim lá no Movimento Estudantil. Eu me lembro de ti, bonitona. Não fazia, Não, mas eu me lembro de ti, bonitona, entrando na Unicinos lá. No Fórum Social Mundial, a Sofia, há 20 anos atrás, parava o Movimento Estudantil. Fez campanha lá na primeira eleição do DCE, fez, que eu me lembro. Pode ir parando por aí. Vamos com calma. Porque a população não vai entender. Eu acho que isso não é do interesse da população. Mas é que para mim fica muito evidente dentro da política, as posições, e o que eu acho que deveria ocorrer, que é no período eleitoral, as pessoas se manifestar não a partir de um panfleto colorido, com promessa e se escondendo em torno do que é. Tu não fez campanha? Não, vou dizer mais do que não fez campanha. Eu me lembro que o pessoal, inclusive, usava fantasia. Não, a minha era mais carnavalesca, mais colorida e mais bonita de todas. E sabe por quê? Porque eu mostrava ali o meu trabalho pré-egresso, do que eu defendi. Mas eu gostaria de ir para o espaço de TV e dizer que eu era contra a privatização, ter espaço contra PPP. Mas eu falei sobre isso na minha campanha. Porque então, assim, e se tivesse um plebiscito, nós nos posicionaria e politizaria a população em torno disso. A gente tem justamente eleição de 2 em 2 anos para as pessoas se posicionarem e elegerem seus representantes. Vamos ser sinceros. Não, Fábio, vamos ser sinceros. Eu sou deputado eleito e não acredito na nossa democracia. Acho uma democracia frágil. Um cidadão qualquer do Brasil não pode concorrer. Tu foi candidato e vai dizer de economia isso aqui. Defende a anulação dos partidos políticos. Não, eu defenderia um regime. Deixa eu defender minha opinião. Se pedir minha opinião. O suplente deve estar atento. Eu estou lhe questionando. Eu defendo uma democracia fortalecida, aonde não se eleja o Maroni que tem que ter um conjunto de articulação, ou asilado PSDB, ou tu que teve um pai para bancar tua campanha, eu sei lá quem bancou. Bom, tá bem, eu imaginei que fosse. Então assim, só estou supondo. Então assim, independente disso, que um cidadão brasileiro pudesse concorrer no processo eleitoral. Isso tem que ter reforma política, isso tem que ter reforma partidária. Eu, inclusive, não defendo os partidos políticos, porque eu acho eles absolutamente contraditórios e absolutamente diferentes. O PSDB tem 1,2 milhão de filiados, o PT tem 1 milhão e pouco. O Novo já deve estar com quantos? Vocês estão saindo filiando aí pelo interior, deve ter 40 mil. 40 mil que seja. Tu vai me dizer 40 mil todos prestos, são bonzinho e legal e querido, e os do PT são todos péssimos, horríveis, criminosos, os piores bandidos do PSDB. Acho que não tenta justificar os defeitos da política. Vamos fazer mais intervalo, nós estamos chegando no fim e nós nos perdemos de novo no debate que era sobre privatizações e falando sobre política em geral. Eu sou o cara que conduz para perda sempre. Não é isso, deputado. É porque nós... Não, deputado, eu vou fazer uma defesa em relação à pauta do programa. Estamos discutindo privatizações. Eu acho que é importante dar o aspecto político. A crise da democracia. Mas a crise da democracia é um outro tema. Mas então, qual é assim, eu quero te perguntar uma coisa. Então, tu entendeu, pelo menos, a minha opinião, por que o plebiscito tivesse saído no período eleitoral? Eu compreendi. Então tá bom. Eu compreendi. Porque senão, às vezes, eu acho que eu sou louco, até eu acredito que sou. Aí minha psiquiatra me controla, daqui a pouco eu tá. Sofia, vamos pro intervalo. Vamos fazer intervalo? Nós vamos fazer intervalo e depois nós voltamos. Nós temos mais para debater a respeito do assunto. Mas é importante até para a organização da pauta que os temas propostos pelo programa... Não, eu sei que não, mas é que é natural isso. No discurso as pessoas acabam se perdendo pela empolgação, é isso. Mas é só para repor. Meu papel primordial aqui é organizar o debate. Vamos fazer um intervalo e nós voltamos em seguida. Estamos de volta aqui na RDC TV com o Cruzando as Conversas, debatendo hoje a PEC que foi aprovada em primeiro turno na Assembleia Legislativa em relação à possibilidade do governo do Estado realizar privatizações sem a necessidade de plebiscito. E nós voltamos para o bloco final, lembrando que vocês podem nos acompanhar pelos canais 24, 524 da NET, também pelas redes sociais, mande a sua mensagem pelo Facebook e também pelo WhatsApp. O Cláudio Alves de Novo Hamburgo, ele manda a seguinte mensagem: se existisse ainda a CRT, teríamos a telefonia que temos hoje?
Governo é para realizar gestão da cidade, do estado e do país. Empresa tem que ser privada e gerar impostos para o governo fazer a gestão disso em prol do seu povo. Alguém quer fazer alguma análise em relação ao comentário, Sofia? Concordo plenamente. Sofia, que tem uma posição mais pró-estado. Não, eu faço. Nós temos que lembrar sempre que são as empresas, as mesmas, muitas, que têm, de um lado, incentivos fiscais, portanto, não geram impostos, o governo abre mão de impostos, e aí tem 400 páginas desse gráfico aqui. São milhares de empresas no estado do Rio Grande do Sul, e o que era escondido agora teve que aparecer depois de muita briga de vocês, da legislatura anterior. 425 páginas de listas de empresas que tem isenções fiscais, senão chantageiam, guerra fiscal, não ficam no Estado, vão embora, parará. Segundo, sonegação, são bilhões sonegados pelas mesmas empresas. Então, essa apologia é a empresa que paga imposto, é a empresa privada que desenvolve, não é verdade. O Estado, sim, todo o lucro da empresa estatal volta em investimento. E o déficit também, né? Mas tem que ter déficit, né? Então eu vou te mostrar uma coisa. Por que a empresa tem que ter déficit? Não, eu digo tem que ter. Nós estamos falando de empresas que não tem. Eu estou dizendo quando ela tem um déficit, o déficit também é. Não estou dizendo que tem que ter, querido. Eu quis dizer, tem que ter, no caso, nenhuma das três tem déficit, elas têm superavitário. Claro, Sofia, as empresas não pagam impostos, pagam. É sobre o novo investimento que elas terão o direito de não pagar para algumas condições, mais funcionários. Mas isso aqui é prorrogável por muito tempo, mas as empresas pagam imposto. Daquele a mais é que elas deixam de pagar. As isenções de benefícios fiscais foram um mecanismo que seguidos governos encontraram para tentar contrabalancear a corrente de desinvestimento do nosso Estado. Fiscal. Infelizmente, o nosso Estado tem perdido investimentos e tem exportado empresas e empregos devido a decisões equivocadas de seguidos governos. O Rio Grande do Sul tem se especializado em expulsar empreendedores, inclusive recentemente, e hoje até, inclusive, eu e alguns deputados estivemos com o governador Eduardo Leite para pedir uma solução a respeito da questão da substituição tributária do ICMS, que é mais uma medida estatal que vem buscando inviabilizar empresas estado afora. Acho que a gente precisa mudar essa mentalidade de querer atacar que eles conseguiram benefícios e isenções fiscais e sim buscar entender por que essas empresas estão buscando isso aí. Né? Mas por quê? Eu defendo, na verdade, que haja uma transparência e haja um pente fino nessas isenções para que todo mundo possa pagar menos impostos. Mas eu acho que não cabe a nós também buscar criminalizar essas empresas que conseguiram, por coincidência, de forma legal, fontes. Até que se prove o contrário. Não é ilegal, claro. Mas o que eu quero dizer é que fiscais. tem fontes. Na sonegação tem muita fonte de recursos, nas isenções que não tem transparência no Mas retorno. a senhora sabe, né, deputada, que as fontes que estão sendo alvo de eventual lide em relação aos pagamentos que seriam feitos, são questões judiciais e não há certeza líquida e certa de que obterá o recurso. E esse recurso é finito, detalhe. Digamos que se capturasse todo esse recurso que supostamente foi sonegado e utilizasse ele para pagar ou para financiar esse dinheiro, acaba no momento. Uma coisa é o passivo para trás, a outra é a reiterada sonegação. Né? Então tem uma renda importante. Mas eu quero mostrar algo que eu acho que é importante para o debate sair de um nível que talvez não ajude. Né? Eu tenho uma série histórica aqui do desenvolvimento econômico. Né? E eu estava falando aqui, mostro para o Fábio, mas acho que não sei se vocês conseguem ver. Vou trazer um PowerPoint. O governo Brito... A câmera está focada no documento. O governo Brito conseguiu fazer menos 0,5%, enquanto o país, o azul é o país, é o Brasil, ó, cresceu 10%. Depois emparelha no governo Olívio, cresceram ambos, 9, 9,6, 9,8%. Depois, Rigoto, olha as opções de gestão, 14% do crescimento do Brasil, e aí talvez tenha a ver com a tua opinião. Sabe muito bem que a flutuação do PIB do Rio Grande do Sul, ela decorre muito da flutuação do PIB nacional e também da safra. Eu estou te mostrando a diferença. Eu estou te mostrando a diferença. Muito bem. Não, mas isso aqui combina, ó. Olha Sartori. Que, infelizmente, a economia do Rio Grande do Sul ainda é muito dependente do agronegócio. Então, se há uma quebra de safra, isso até afeta toda... O Sartori teve o azar de ser governador durante o governo Dilma, um dos governos mais catastróficos da história do Brasil. Dilma e Temer. Não, senhor. Dilma e Temer. O Temer tentou. Escândalo, Temer. Mas agora nós vamos para o governo Temer. Tentou ficar no Rio Grande do Sul. Vamos ficar no Rio Grande do Sul, deixada pela Dilma. Não, mas eu quero mostrar aqui que os governos que optaram por privatização, eles têm o pior desempenho econômico
do Estado, no Estado, em relação ao Pega Brasil. uma casa em chamas após governos estatizantes, tá. que, por exemplo, como Aqui, foi ó. o caso do governo Tasso, limpou... Então vamos falar do Colares aqui, ó. Governo Colares, ó, 23% de desenvolvimento, quando o Brasil fez 11%. Então porque o Colares tem um perfil, não é estatizador, desestatizador. Mas o PT fez e severa privatizador. oposição ao governo Colares. Sim, fizemos, é verdade, em vários pontos. Mas por isso que eu usei como exemplo aqui. Então, assim, este modelo, eu quero trazer dados que a gente tem que aprofundar. Esse modelo ele não traz desenvolvimento, ele tem paralisado o desenvolvimento no Estado. Com todo respeito, mas se a gente for entrar numa guerra de planilhas aqui, da próxima vez que eu vier, eu vou trazer uma apresentação de PowerPoint. Todos os convidados podem trazer documentos. Podem trazer, sabe por quê, Eu vou Fábio? trazer da próxima vez aqui, Porque ó. eu vou te dizer, eu sou uma professora, né? Formada em educação física. Eu procuro olhar dados, séries históricas, pra gente poder ter um feedback, né? Agora, impressionismo só não dá. Só mais muito comentários sério. do público. O meu xará Guilherme, que está nos acompanhando, ele pergunta: boa noite, eu gostaria de saber onde foi parar o dinheiro das privatizações em 97 e por que o Estado continua endividado. Diz lá. Sabe dizer para onde é que foi o dinheiro? Algumas coisas foram investimentos do Estado. E, Certo. com certeza, a privatização de 97, eu não lembro exatamente de todos os detalhes, mas elas deram possibilidade do Estado avançar na questão da telefonia, daquilo que ele procurou fazer com essa venda de ações dessas companhias e vendê-las. Eu acho que foi muito dinheiro não foi aplicado talvez no que devesse ser, e é isso que a gente tem que procurar resolver. E no que ele deveria investir agora, tomando o passado como algo que não deve se repetir? Ele deve investir, se fosse investir, em educação. Em educação. Educação, porque a educação é que vai fazer a diferença. Hoje eu estava numa palestra de manhã, lá no lançamento do PPA, onde se coloca que a evolução do mundo vai acontecer por tecnologia. E a nossa educação não está fornecendo isso ao jovem. São poucos privilegiados que têm acesso à tecnologia. Então, na minha opinião, que ele não vai investir, porque eu acho que não vai ser assim, põe dinheiro e pega dinheiro, não vai ter essa demanda, mas seria em educação. O Estado teria que investir, em primeiro lugar, em educação. Claro, pagando os seus passivos. O teu governo aqui, primeiro trimestre, pior primeiro trimestre da educação, governo Leite, 40% de redução em relação ao primeiro trimestre do ano passado. O investimento do primeiro trimestre da SEDUC é o pior em 12 anos. Ele está fazendo os ajustes, Sofia. Tem professores que 75% das escolas do Estado são de difícil acesso. Cidades localizadas no centro da cidade, difícil acesso, coisa de muitos anos atrás. Turmas que não tem aluno e tem professor, vários professores com 10, 12 alunos. Dinheiro em educação, né? O teu governo, eu vou te passar esses dados. Eu tenho os dados, eu tenho sempre a contabilidade. Eu sei que tu é uma defensora da educação. Nós estamos um problema seríssimo que o ano passado vão haver investimentos. Já foi o pior investimento, esse ano ele conseguiu piorar. Eu tenho certeza na miséria que está a educação. Ajustando o que tem de problemas, vai investir. O governo vai investir em educação, porque é um compromisso do governador. Eduardo Leite é um jovem que acredita na capacitação, na tecnologia, na educação. E por isso, claro, que nós temos outros gargalos que ele vai ter que resolver, pagar a conta da saúde, ampliar a segurança, mas eu acho que a gente fala muito em segurança, e eu vejo que a saúde e a educação são as prioridades verdadeiras, porque sem educação tu não avança, nada do que nós fizermos vai avançar. Tem uma pergunta aqui para a deputada Sofia, uma provocação do nosso telespectador. Vou pegar aqui o nome dele, ele não mandou o nome, eu vou achar o nome. É o Gustavo. Uma dúvida, se o plebiscito era bom, por que a bancada do PT, que hoje reclama, ano passado votou contra? A posição deles muda de acordo com o momento e a conveniência? Ou porque eles não defenderam a realização de plebiscito para a criação de estatais também, se eles querem tanto ouvir Sofia. a opinião do povo. Não, Fábio, Sofia. olha, eu quero dizer para ti e recordar
que é a UERGS, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, plebiscito para a criação ela de áreas? foi resultado de participação direta de milhares de pessoas no estado inteiro. Mas teve plebiscito? Na democracia, mas era democracia direta. Era através do orçamento participativo. Quantas pessoas? Milhares em cada cidade. 3 milhões de gaúchos? É, muita gente, eu não lembro o número. Até isso eu ia falar para o Maroni, que o Maroni disse, o PT não fez plebiscitos. Nós instalamos em Porto Alegre, tu sabes, por 16 anos a participação direta para decidir. Que bom, então não fazia uma consulta pontual, é muito melhor, mais qualificado, um processo largo de debate sobre orçamento. Então, aquela ocasião eu não estava na bancada, mas a bancada, assim como o PSDB, votou contrariamente pelo casuísmo, porque era num tempo curtíssimo, era em cima da eleição. E eu tenho acordo com o Maroni, eu acho que tem que ter plebiscito em todo ano eleitoral, mas isso tem que ser um processo que é anterior, antecipado, tu faz Mas muito votação, espaço para debate. A votação não pode ser uma coisa... A eleição já não é a opinião da população? Não, mas a Porque, prática de na minha plebiscito- avaliação, vocês estão plenamente munidos de intenção da população, já que são os representantes do Não, povo. mas assim, há um... Não é redundante um Não, plebiscito? não. Depois de meses de uma A eleição que foi feita? Constituição Estadual, 45 dias. a Constituição Federal, ela prevê as duas formas de participação. 52, Ela é lá no primeiro artigo, ela diz todo o poder emana do povo, será exercido pelos seus representantes eleitos e diretamente. E essa combinação... Forma estabelecida em lei. Em lei, que vocês estão mudando. Não, que Então, vocês não quiseram respeitar ao vir Estados com um Unidos- abaixo assinado para tentar assustar a votação de terça-feira, inclusive, né? Os- Sendo que existem trâmites para projetos de Não, lei isso é o de iniciativa fórum, popular, enfim. Fábio, o Fórum Estadual em Defesa do Patrimônio Público, é um fórum muito amplo, com muitos sindicatos, se dedicou a essa coleta de assinaturas, Mas de o ponto- 80 mil assinaturas. O ponto verdadeiro é o fato de que o PT nunca acreditou na democracia representativa. Ele sempre achava praticamos. a democracia representativa uma instância burguesa. Nós E praticamos eles as sempre duas. tentaram, da medida que lhe foi possível, buscar sustar essa instância de participação delegada da população por meio de, enfim, durante o governo Dilma, inclusive, tentaram criar comitês populares para tentar deslegitimar o parlamento. que Enfim, nós acho que é uma entendemos? estratégia Não, do nós jogo, sempre- mas que precisa ser Fábio, desvendada. Só né, e permitir trazida que a à luz. Sofia encerre isso, depois fazer a rodada de encerramento, nós estamos no Tá. fim do Não, então programa, só- temos 4 minutos só. Só encerrando, nós acreditamos na democracia, nós temos que experimentar várias formas combinadas. Nos Estados Unidos, nas eleições, sempre tem plebiscito. Sempre tem plebiscito junto com as eleições. Só que não pode ser uma coisa assim, de ontem para hoje vai fazer o plebiscito. Tem que propiciar a população, conhecer o tema, aprofundar o tema. E a democracia representativa nós acreditamos combinada com a participação direta. Acreditamos nela. Só que sempre fizemos análise que ela precisa se aprimorar. Ela tinha uma deformação muito importante, que era a influência do poder econômico. Ela tem outras deformações, tem teto e tem mínimo, né? Então eu encerro dizendo que temos que aprimorá-la e combinar as duas, direta e a representativa. E obrigado pela participação já. É uma honra. Que tu falasse, eu agradeço a tua presença aqui novamente, deputada. É uma alegria. Conte sempre. Muito bem. Deputada Zilá, nós vamos já aproveitando a despedida da deputada Sofia, eu agradeço também a sua participação no programa de hoje. Boa noite. Fala mais? Boa noite. Boa noite, não, pode fazer a sua despedida. Não, eu tem quero 30 discutir segundos aí para agradecer. a participação do povo quando ele não tem preparo para a cidadania. Quando tinha o orçamento participativo, eu era prefeita. Discutiram, vejam lá, em fazer um asfalto ou uma quadra de areia. E trouxeram o povo para debater a quadra de areia, porque não tinha dinheiro para asfalto. Como é que eu terminei a discussão? Eu faço a quadra e o governo constrói o asfalto, porque o desenvolvimento tem que ser discutido. Mas para tu ter essa participação, o povo tem que ser muito bem politizado e preparado. Senão, a pessoa é do ser humano. Tu querer a coisa na frente da tua casa e não ter uma visão maior. E nós temos que ter visões de governo que são maiores. Para isso se elegem os governos, para isso se elegem os deputados. Nós temos essa responsabilidade. Senão não precisava nem de governo, nem de deputado e todo mundo fazia do seu jeito. Deputado Rodrigo Maroni, obrigado. Obrigado. Pedir de público aqui a uma lutadora que eu tenho o maior respeito, Sofia, que eu estava fazendo uma referência da tua história e de o quão referência tu foi para mim na minha juventude, né? Com relação ao meu tema, eu quero convidar a população sempre a colaborar e me ajudar, que é o tema dos animais, que é profundamente relevante, e dizer que eu acredito que a nossa democracia é absolutamente incipiente, frágil, né? De um país jovem e absolutamente despolitizado, né? Eu não estou aqui
caracterizando, mas acho sim que a população está muito distante de ter uma democracia real. As campanhas eleitorais não refletem, infelizmente, as necessidades da população, né? São campanhas milionárias, onde quem se apresenta numa candidatura é quem tem condições financeiras e de articulação para isso, incluindo a mim, né? Que tive que fazer um conjunto. Então, eu acredito que nós estamos aí há muitos anos de uma democracia onde as pessoas realmente possam participar, um cidadão lá que mora na Restinga possa ser um candidato e ser viável e ter a mesma condição de disputar com o candidato do partido A, B ou C que é articulado. Eu, inclusive, defenderia, só para finalizar aqui, que ao invés de ter um sistema partidário, eu defenderia o sistema parlamentarista. Né? Se eu pudesse concorrer individualmente, não respondendo pelo Podemos, pelo PT, pelo PSTB ou por qualquer outro, respondendo pelo Rodrigo Maroni, juridicamente a gente responde assim, terapeuticamente a gente responde assim. Né? Num casamento tu responde assim com teus filhos, tu responder por coletivos é muito complexo. É como dizer que os evangélicos são bons, os do Inter são maus, eu não acho isso. Tem defensores de animais que não são legais no seu todo. Então eu gostaria de disputar ainda em vida uma eleição parlamentarista. Muito bem, obrigado, deputado. Fábio Osterman. Bom, acho que foi um debate interessante. Curioso sobre vários aspectos. No mínimo curioso, enfim. Mas a gente sempre aprende alguma coisa. Eu, que gosto muito de debates, sempre saio muito satisfeito dessas ocasiões. Agradeço o convite e convido a população a seguir participando das decisões do Parlamento, comparecendo às sessões. Dia 7 de maio, daqui sem ser a próxima terça-feira, a outra, teremos provavelmente o segundo turno da votação da PEC 272 de 2019, que espero que possamos vencer mais essa etapa e passar adiante para o debate de mérito a respeito da privatização de cada uma dessas 3 estatais, que é um debate que merece ser feito com devido respeito, com devido embasamento técnico e com a devida participação da sociedade. Mas eu acho que a gente não precisa cair também nesse argumento plebiscitário de que as pessoas precisam decidir diretamente sobre tudo, sob o risco de daqui a pouco a gente ter que estar as pessoas votando sobre a lei orçamentária, sobre quem vão ser os secretários do governo. Acho que as pessoas já, como tu bem disseste, já houve uma espécie de plebiscito nas eleições que foram em 7 de outubro de 2018, onde nós 4 e mais 51 colegas fomos eleitos e tivemos algumas responsabilidades delegadas para responder à sociedade perante os seus anseios. E é para isso que a gente está lá e acho que a gente tem que fazer o nosso papel. Muito bem. Nós chegamos ao fim da edição de hoje do Cruzando as Conversas, agradecendo aos 4 parlamentares pela vinda ao programa e só esclarecendo ao público que o nosso objetivo aqui é promover o debate e quem quem depreende o resultado do debate é você. Muito obrigado, boa noite e até amanhã.